Olá, irmãos. Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Tenha um bom dia diante de ti. Boa tarde, boa noite, depende do horário em que você entra por aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos acompanha, seja bem-vindo mais uma vez. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui comigo. E hoje nós vamos refletir sobre a importância de transmitirmos a fé geração a geração. E para isso nós leremos o texto aqui de Deuteronômio 4, versículo 9. A Bíblia diz assim: apenas tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. E excelente passagem, né? O que nós pensamos aqui, né? Qual que é a importância de passar a verdade, a palavra de Deus adiante para os nossos filhos e para os nossos netos? Aqui, ensine as leis de Deus para os seus filhos e para os seus netos, aquilo que vocês viram, não é? Sendo manifesto da parte do Eterno. Então, como que eu e você podemos ser instrumentos dessa mensagem intergeracional, deixando um legado positivo fora de herança, fora de terreno, fora de casa que vai dar briga em inventário? Como que nós podemos deixar uma mensagem eterna no coração dos nossos filhos e netos? Veja, nós vivemos num tempo de conexão digital e de uma revolução informacional que foi tão relevante quanto a prensa de Gutenberg, né, na Alemanha. Porém, nós vivemos de certa maneira afastados uns dos outros. E isso se intensificou cada vez mais depois da pandemia, né? As pessoas ficaram cada vez mais autocentradas no seu mundinho ali de celular, rede social. Hoje você pega aí qualquer relatório, as pessoas passam muito tempo mexendo no celular, tendo interações humanas, mas ao mesmo tempo afastadas, né, de conexões físicas. Elas se atêm muito a conexões digitais. E o nosso meio informacional, né, os livros, as revistas, a mídia tradicional, ou até hoje a internet, é algo muito recente na vida humana, né? A maior parte da nossa história foi de tradição oral, ou seja, nós contávamos as coisas para os outros através do que nós dizíamos, experiências. Olha, essa planta aqui é uma planta que é boa de comer, essa planta aqui não é uma planta boa de comer, porque ela pode dar problema, pode inclusive te matar. Esse bicho é bom de comer, esse bicho não é bom de comer. E assim nós íamos passando essa informação adiante, não é? Mas andamos esse tempo todo na história, você teve N revoluções informacionais e nós estamos hoje no pico do que a humanidade conseguiu atingir até hoje. E eu e você estamos usando as ferramentas que nós temos, que são ferramentas de alcance global, não é? Para compartilhar aquilo que realmente importa. O maior presente que nós podemos dar às pessoas, à nossa família, aos nossos amigos, a todos que nós amamos, né, é apontá-los para a verdade do Eterno. E por isso, o grande desafio que nós temos hoje é seguir essa passagem aqui de Deuteronômio. Tenham cuidado de não se esquecerem do que os seus olhos viram e que isso não se afaste do seu coração, do centro dos seus pensamentos, da sua experiência viva, dos eventos mais importantes que já aconteceram contigo. Não afaste isso do seu coração todos os dias da sua vida. Ensine isso, ensine o que vocês viram aos seus filhos e netos. E essa é uma responsabilidade que não mudou do povo hebreu para nós. Assim como o povo hebreu aqui que estava no deserto, eles foram chamados a transmitir essa história, esse conhecimento
intergeracional da bondade de Deus, do quanto Deus foi misericordioso com todos eles, tirando eles da escravidão do Egito para habitar numa terra nova, nós somos chamados para fazer o mesmo, para pregar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, na sua vida, eu quero que você se lembre agora quem foi a pessoa que te apresentou as verdades do Eterno. Talvez tenha sido seu pai, sua mãe, avós, tios, primos, professores, talvez até um amigo. Eles plantaram no seu coração uma semente que cresceu e que tem dado frutos, imagino eu. Agora pense, no teu caso, quem que está ao seu redor hoje que precisa dessa mesma semente, dessa mesma verdade? Existem diversas pessoas, não é? Aqui nós temos o exemplo de Timóteo, depois que foi um discipulado, né, por Paulo, a quem são endereçadas 2 cartas aqui no Novo Testamento, e logo no começo da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo ressalta que a fé da avó e da mãe de Timóteo, ele espera que essa fé delas esteja nele, né? Elas ensinaram a ele as Escrituras, ensinaram a ele o amor a Jesus Cristo. E isso teve um impacto duradouro, ele se tornou um pregador do Evangelho no futuro. Ele se tornou alguém que tinha o temor verdadeiro de Deus. E da mesma forma, o meu e o seu testemunho e o ensino e discipular pessoas influenciam profundamente todos aqueles ao nosso redor. E transmitir essa verdade não é só blá blá blá, não são apenas as palavras, é viver de acordo, de uma maneira que transmita, que deixe isso transparente para os outros na nossa forma de agir, para que as pessoas entendam quem Deus é através de nós, você e eu como Bíblias vivas por aí, não é? E aqui eu gostaria de ressaltar 3 pontos importantes para que você reflita e que você interaja com os outros e comece essa jornada tanto de pregação do Evangelho para sua família quanto para aqueles que estão ao seu redor e precisam disso. Primeiro ponto muito importante é que você compartilhe experiências suas com Deus, não é? Testemunhos vivos. Conte algumas histórias de como o Senhor tem agido na sua vida. Experiências, testemunhos pessoais que vão inspirar, vão fortalecer a fé em Deus no coração de outras pessoas. Você precisa fazer isso. Foi isso que os apóstolos fizeram, né? Materializaram esse texto que eu e você hoje cremos e entendemos a obra de Jesus Cristo por causa de um testemunho de irmãos como eu e você. Então compartilhe. Outra coisa importante é que você seja um meio, uma ponte das Escrituras com as pessoas, né? Use a Bíblia como exemplo, como base, conectando tudo que você aprende aqui como lição no mundo real. A Bíblia é um livro que, apesar de ser o maior best-seller da história, é um livro que às vezes as pessoas não querem ter muito contato. Às vezes por achar que isso é muito clichê, que você vai parecer um santarão por aí, e às vezes elas abrem a Bíblia assim, chegam numa versão mais antiga que não conseguem entender o que está escrito. Então, seja ponte, né? Entregue uma Bíblia para alguém numa versão mais convidativa para a leitura. A pessoa vai iniciar por ali, depois com o interesse e com o interesse das histórias que você pode levar para ela, ela vai ter um interesse maior na leitura da palavra de Deus. Hoje nós temos ferramentas incríveis para isso. Aqui é uma delas, né? Eu estou usando o YouTube, uma rede de vídeos global que tem toda sorte de coisas para fazer isso, para pregar o Evangelho para você, para levar essas histórias bíblicas a você. Em tempos complicados, né? Em tempos em hostilidade da nossa fé. Mas ainda assim eu coloco a cara, eu venho aqui todo santo dia para
mostrar como é a prática de um devocional, como que nós podemos refletir acerca da palavra de Deus juntos. Então faça isso com alguém, compartilhe com alguém, não sei como que você poderia fazer isso, de repente com os seus meios ou se utilizando de todo o conteúdo que existe na internet. Não precisa ser meu, use outra pessoa que você queira, mas compartilhe esse conteúdo, leve adiante. E o mais importante, talvez o que tenha mais impacto na vida das pessoas seja um exemplo vivo. Mais do que falar, mais do que contar histórias, demonstre. Seja um exemplo do amor de Deus em cada atitude da sua vida. Seja alguém íntegro, alguém que tem o temor do Senhor no seu coração. O maior legado que você consegue deixar para a tua família, para os teus amigos, para todos ao seu redor, é a verdade de Deus. Não permita que essas verdades morram contigo, né? Transmita, viva a mensagem de Deus e compartilhe ela com todos ao seu redor. Quando eu e você plantamos essa semente no coração de outras pessoas, nós deixamos um legado nelas que dura para toda a eternidade, quando eu e você habitarmos a Jerusalém celestial pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que você tenha um dia top adiante de você.